Olá, meu nome é Pedro Salerno, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, a gente traz vídeos quase todas as semanas, conversando um pouquinho sobre a medicina e a saúde. Então, hoje a gente vai conversar sobre uma famosa tríade que é a tríade de Beck. Para a gente falar então da tríade de Beck, a gente precisa entender o contexto que ela vai ocorrer. E vai ser o contexto do tamponamento cardíaco. Então, aqui a gente tem um coração. O coração ele é envolto por um tecido chamado de pericárdio. Esse pericárdio a gente vai ter duas camadas, o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. O pericárdio visceral ele vai estar próximo à víscera, que vai ser o nosso coração. E o pericárdio parietal vai ser a camada mais externa. Normalmente, essas camadas elas são separadas por uma pequeniníssima quantidade de líquido pericárdio, para permitir que haja movimentação cardíaca sem tantos atritos. Mas em determinadas situações, você pode ter o acúmulo de líquido nesse saco pericárdio, que a gente vai chamar de derrame pericárdio. Quando esse derrame pericárdio acontece e tem repercussão cardíaca, a gente vai chamar de tamponamento cardíaco, de modo bem simplificado. Então vamos entender um pouquinho mais desse processo. Falei que vai ter o acúmulo de fluido no saco pericárdico, ou de líquido, e para causar um tamponamento, espera-se que esse acúmulo de líquido seja ou de grande monta, de grande volume, ou que ele aconteça de modo repentino, de modo muito rápido, que não dê tempo do coração se adaptar. Então, esse líquido que vai estar do lado de fora no saco pericárdico, ele vai impedir que o coração faça sua movimentação de diástole e de sístole de forma adequada, porque ele vai estar exercendo a pressão externa, impedindo que esses movimentos ocorram de forma adequada. E a gente tem efeitos importantes para o coração. Por exemplo, a alteração do retorno venoso. O retorno venoso, a partir, por exemplo, do escoamento do sangue da veia cava superior e inferior para o lado direito, ele depende das pressões cardíacas. E essas pressões cardíacas vão estar alteradas quando existe a compressão delas pelo líquido pericárdio. Então, se a pressão do átrio direito, por exemplo, está maior, o retorno venoso vai se diminuir, porque a diferença de pressão entre esses dois sistemas vai diminuir, consequentemente, não vai favorecer esse retorno venoso. Se a gente está diminuindo o retorno venoso, a mesma coisa eu estou falando para vocês que eu estou diminuindo a pré-carga do coração, que é a quantidade de sangue que vai chegar e, consequentemente, se eu estou diminuindo o quanto chega, eu vou diminuir o quanto vai sair, que vai ser o meu débito cardíaco. Então, se eu diminuo o meu débito cardíaco, consequentemente, eu não estou favorecendo chegar mais sangue de volta. Então, isso aí vai se retroalimentando. Então, é um processo que vai piorando. Existem vários outros efeitos, mas aqui eu trouxe uma forma bem simplificada. E vamos lá. Falei das compressões das câmaras cardíacas, falei da alteração do retorno venoso, falei da diminuição do débito cardíaco. Então a gente chega então para a tríade de Beck, que agora a gente vai simplesmente dar nome aos bois e entender esses fenômenos. Então vamos lá. Hipotensão, turgência jugular e abafamento das bolhas cardíacas. São os três componentes da tríade de Beck, que inicialmente foi descrita em inglês por Beck, cirurgião cardíaco aqui dos Estados Unidos, também da University Hospitals, aqui de Cleveland, que descreveu como falling arterial pressure, hipotensão, rising venous pressure, turgência jugular, e small quiet heart, que é o abafamento ou hipofonese das bolhas cardíacas. Hipotensão, se a gente diminui o nosso débito cardíaco, consequentemente a gente vai estar diminuindo a nossa pressão, que depende do débito cardíaco e da resistência vascular periférica também. Turgência jugular, a gente está diminuindo o retorno venoso para o coração, então a gente está acumulando o líquido, a gente está acumulando volume, a gente está acumulando sangue, o que você queira chamar, anterior ao coração. Então, a jugular do paciente vai ser um sinal de congestão, como se fosse uma insuficiência cardíaca direita. E o abafamento das bolhas cardíacas é porque a gente está colocando líquido, separando ali o coração com uma grande camada de líquido, para quando eu coloco o meu estetoscópio, eu não vou conseguir escutar direito a B1 e B2, que são os fechamentos das válvulas atrioventriculares e das semilunares, porque a gente vai estar distanciando isso pelo líquido, que vai estar sentindo como se fosse uma barreira à propagação do nosso som. Então, a tríade de Beck nada mais é do que a repercussão
dos nossos fenômenos que a gente já conversou. Hipotensão, turgência jugular, abafamento das bolhas cardíacas. Vamos lá. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre a utilidade da tríade de Beck na prática clínica, na vida real. Eu gosto sempre de fazer esse momento quando a gente fala de tríades ou sinais semiológicos, porque às vezes quando você está estudando, você tem a falsa impressão que todo paciente que vai ter, por exemplo, tamponamento cardíaco vai se apresentar com a tríade de Beck. E às vezes isso não é verdade. Não é verdade para todos os sinais, não é verdade para todos as tríades ou tétrades ou pêntrades, o que você queira encontrar. Então vamos falar agora, com base nesse artigo de 2017, sobre a tríade de Beck, que é o assunto desse vídeo. Então, aqui a sensibilidade para tamponamento cardíaco a partir dos itens do exame físico, dos sinais semiológicos da tríade de Beck. Então, abafamento das bolhas cardíacas ficou com a sensibilidade de 37,5%. Turgência jugular, 12,5%. Hipotensão, 37,5%. E aqui vem paciente com a tríade completa, ou seja, hipotenso, com turgência jugular e a hipofonese das bolhas cardíacas. A sensibilidade foi de 0%. Ou seja, uma sensibilidade terrível. Claro que aqui a gente não calculou o valor preditivo positivo, nem valor preditivo negativo, razão de verossimilhança, aquelas coisas tudinho, que a gente já comentou em outros vídeos, que a gente tem outros vídeos aqui no canal. Mas só por aqui a gente já sabe que, talvez a tríade de Beck, ela não seja assim tão útil na nossa prática clínica. Por reformular isso, talvez a gente não possa esperar que todo paciente que esteja tamponando tenha a tríade de Beck, ou você esperar o paciente ter a tríade de Beck para você pensar em tamponamento cardíaco. A sensibilidade para tamponamento cardíaco melhora um tiquinho quando a gente considera pelo menos um item, qualquer um dos três da tríade, para tamponamento cardíaco. Então a sensibilidade aumenta para 50%. Então ajuda mais você pensar no paciente com hipofonese das bolhas cardíacas, ou com turgência jugular, ou com hipotensão, que talvez esse paciente tenha tamponamento cardíaco. Mas claro que esses sinais não são específicos para tamponamento cardíaco, não são patognomônicos, muito menos ainda. Então, um paciente com hipotensão pode ser tamponamento cardíaco? Pode, mas pode ser milhares de outras coisas. Então, é importante você ter esse discernimento em mente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente conversou sobre essa tríade de Beck, tentou dar um pouquinho de uma análise mais crítica à sua presença. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não custa nada. É um botão, é um clique, 3 segundos, você resolve essa bronca e ajuda demais a gente continuar trazendo conteúdo para vocês. Se você não é inscrito também, se inscreva e até o próximo. Tchau, tchau.